O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Hoje é a festa da apresentação de Nossa Senhora. É uma festa muito bonita. Ela tem não vou colocar um sentido, né? Mas nós trazemos este momento da apresentação de Nossa Senhora, trazemos do proto-evangelho de São Tiago. Não sei se vocês já ouviram, o Evangelho Apócrifo. Eu trouxe até alguns textos aqui para vocês ouvirem, né? Não sei se vocês já viram em algum lugar. Alguns textos resumidos do momento da apresentação. Ele já não diz que é dogma, mas diz que é digno de uma devoção da nossa parte, né? Nós podemos ser devotos. Então, bem, o texto diz, né, o proto-evangelho de São Tiago. Primeiro, ao completar 3 anos, Joaquim e Ana disseram: Levem-na ao templo do Senhor para cumprir o voto que fizemos, que o Senhor não a receba de nós, mas a receba Ele mesmo. Chamaram as virgens israelitas para acompanhá-la com lâmpadas acesas, para que a menina não se voltasse atrás. Maria caminhava com pureza e alegria, sem hesitar. Depois, mais para frente, no outro capítulo, quando chegaram ao templo, Maria subiu os 15 degraus do templo sem que ninguém a ajudasse. Todos se admiraram, dizendo: Como pode uma criança de 3 anos subir tão rapidamente, com tanta força e sem olhar para os pais? O sacerdote Zacarias acolheu a menina, tomou-a em seus braços e disse: O Senhor engrandeceu o teu nome em todas as gerações. Em ti ele manifestará a redenção que há de enviar ao seu povo. E Maria permaneceu no templo, alimentada pelos anjos, instruída na lei do Senhor e crescendo em graça. Bem, o que nós podemos tirar daqui, né? Em primeiro lugar, se subir aos degraus da vontade própria, subir os degraus, entregar tudo ao Senhor. Maria tinha 3 anos, mas possuía liberdade interior que às vezes muitos de nós não temos. Esta liberdade que nós precisamos alcançar, não é verdade? É uma maturidade. Né? É o segredo que precisamos ter, que a santidade que começa quando nós nos decidimos caminhar, a maturidade que nós temos quando nós decidimos e não quando nos arrastamos diante do Senhor, né? Maria, aos 3 anos, nos ensina que o primeiro degrau não é o da pobreza material, mas é o da pobreza interior. Não querer nada para si. Depois, né, o segundo degrau, que não é o da obediência institucional, mas o da obediência do coração, onde a própria vontade se curva diante de nosso Senhor, diante de Deus. Depois, um terceiro degrau, que não é o da castidade exterior, mas o da inteireza, do amor, onde o coração não guarda reservas. Maria não sobe como quem cumpre um rito. Maria, ela sobe como aquela que se oferece, ela quer se oferecer. Porque nós, como consagrados, nós só amadurecemos quando paramos de negociar com Deus e começamos a subir com decisão aquilo que custa muito. Aliás, aquilo que custa tudo. É assim que nasce a liberdade interior. No lugar onde a vontade própria morre, para que a vontade de Deus floresça. Depois, olhando essa cena, né? Avançar sem olhar para trás, que é aquele desapego absoluto que liberta o coração da alma consagrada. O proto-evangelho diz que Maria não se voltou para trás, não se voltou para os pais.
E isso não é desamor, não olhar aquilo que está para trás. Nós, como consagrados, precisamos entender, ouvir, que há um ponto no caminho em que a alma ela não pode mais se apoiar em afetos humanos, em lembranças, em seguranças, em apoios emocionais. Olhar para trás é um retorno à vida antiga, retorno ao conforto, aos vínculos que às vezes nos impedem os votos. A alma que se volta, a alma que olha para trás, ela perde o ritmo da graça. Muitas vezes nós perdemos, estamos ali na oração e acontece alguma coisa que nós paramos e voltamos o nosso olhar para trás. Não perdemos, não entramos em nenhum pecado, mas às vezes cai o ritmo, né? A gente perde o ritmo espiritual. Não, a alma que sobe, ela perde tudo para ganhar Deus. Precisamos aprender de Maria, sem olhar para trás, porque já pertencemos ao céu. A alma consagrada só encontra paz quando rompe interiormente com tudo aquilo que deseja trazer consigo preferências, afetos, carências, expectativas, pretensões. Podemos dizer que aqui é o início da virgindade espiritual, né? Não ter nada que divida o olhar, nada que concorra com Deus. Depois, em terceiro ponto, ser conduzido pela graça, deixar-se ser conduzido pela graça, não pelos medos, purificar as intenções, morrer as justificativas, deixar Deus atrair. O texto diz que virgens seguravam lâmpadas para iluminar o caminho, para que ela não voltasse atrás, para que ela não olhasse, né? Para que ela continuasse o caminho sempre para frente, para que ela se movesse, né, em direção ao templo. No caminho que nós trilhamos, no caminho da alma consagrada, muitas pessoas fazem coisas ou porque mandaram, ou porque é regra, ou porque é bonito, ou porque é esperado. É uma obediência, mas às vezes é uma obediência de superfície, útil, que ainda não tem aquela coisa transformadora. E Maria ensina outro caminho. É uma ação que brota do amor, não do medo. É a entrega que brota da sede de Deus, não da autopunição. É caminhar que brota do Espírito, não da carência. Um consagrado, uma alma consagrada, que age por medo da perda, nunca será livre. Um consagrado que age por medo não tem essa liberdade, que tem essa coisa da obrigação, medo das autoridades, medo das coisas. Agora, aquele consagrado que age por fome de Deus, e precisamos pedir esta fome que vemos na vida da Santíssima Virgem Maria, arde. Precisamos pedir esta fome de Deus. A maturidade da vida consagrada, ela acontece quando nós deixamos de reagir às circunstâncias e passamos a nos mover pela graça. E aqui um apelo para nós: purificar as nossas motivações, rasgar as nossas máscaras, deixar sempre que Deus queime os medos que nos seguram os passos. Depois entender também o martírio de Nossa Senhora, né? Essa entrega, esse martírio branco, a morte cotidiana que vai sustentando a nossa vocação. Maria deixa tudo, né? Casa, o colo, a rotina, os afetos, o futuro. Entra no templo para não pertencer mais a si mesma. E o martírio branco não é esse heroísmo dramático, né? Mas é uma morte interior contínua. É uma sucessão de pequenos nãos que nós vamos dando. Nãos a nós mesmos, né? E grandes sims a Deus. Morrer ao orgulho nas pequenas correções. Morrer à sensibilidade às vezes ferida nas incompreensões comunitárias. Morrer ao próprio ritmo, aceitar o ritmo da regra. Morrer às nossas ideias para abraçar o discernimento do outro. Morrer às vontades boas para escolher a vontade de Deus. A vida consagrada é assim e só permanece de pé quando nós vivemos este martírio de forma deliberada. Eu quero, eu me entrego, é isso que eu quero, essa é a minha vida, de forma amorosa, vivo com amor e constante. Quem não morre assim acaba morrendo de outro modo, de desgosto, de desânimo, de desmotivação, de tibieza. Porque não consegue se entregar.
Maria não espera sentir para entregar-se. Ela se oferece antes. Por isso, Deus a enche depois. E depois também crescer, pedir a graça de crescer no fervor, porque Deus alimenta quem se deixa consumir. O proto-evangelho diz que Maria era alimentada pelos anjos no templo. É umas imagens fortes, bonitas, né? E principalmente para a vida consagrada, para aqueles que se consagram a Deus, porque Deus alimenta quem se deixa consumir. O fervor não é fruto de temperamento, mas é fruto da entrega, não é fruto dos coléricos, nem dos fleumáticos, mas é de quem se entrega. O ardor não é efeito dos eventos, mas de renúncias. O fogo não nasce de técnica de oração, não, mas é daqueles vazios que nós oferecemos a Deus. Quando nós nos esvaziamos no altar interior, Deus acende em nós um fogo que nenhuma comunidade, dificuldade, monotonia consegue apagar. O consagrado fervoroso não é aquele que vive uma emoção, mas aquele que vive sempre uma oferta, deseja se ofertar. E Maria cresce em graça, porque ela se entrega inteira. Cresceremos em fervor quando nós nos decidimos subir, entregar, romper, morrer e deixar-se alimentar por Deus, pelo invisível, pelo Senhor. Né? Enfim, ainda escutamos no Evangelho: quem faz a vontade do meu Pai é aquele que, esse sim é meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. A menina que sobe os degraus do templo aos 3 anos, se coloca inteiramente na vontade de Deus. Séculos depois, Nosso Senhor, ele diz que o verdadeiro laço com ele nasce não do sangue, mas da obediência. Não é o vínculo humano que gera união com Cristo, mas é o abandono da vontade. Maria, menina, é a primeira que compreende essa palavra que Nosso Senhor Jesus Cristo ainda nem havia dito, antes mesmo que ele pronunciasse. Ela não ouviu com os ouvidos, mas ela viveu com a vida. Maria, menina, é esta que quando Jesus Cristo diz: minha mãe é quem faz a vontade do meu Pai, é ela, dela que ela está falando. Ele está revelando ali, a maternidade espiritual que nasce da entrega total da Virgem Maria, porque ela não voltou atrás do templo, porque ela não se apoiou nos afetos, porque ela não pediu garantias, não inspirou o sentir, não procurou graça, não se apoiou na própria história. Ela, né? Ela se apresenta inteira, radical, livre, amante, viva. E por isso, Jesus pode dizer: essa é minha mãe, que faz a vontade do meu Pai. Porque Maria fez a vontade do Pai antes mesmo de ser sua mãe. Precisamos aprender, deste texto. Precisamos aprender da Santíssima Virgem Maria. Essa palavra doce, e às vezes um pouco terrível. Ser irmão, ser irmã, mãe de Jesus, não é privilégio, mas é consequência da entrega. Não é título, mas é martírio branco. Não é devoção, mas é decisão. Não é ter Jesus, mas é pertencer a Jesus. Pensamos essa graça hoje, no dia em que Nossa Senhora se apresenta a Deus por tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,